Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. A comunidade do bairro Cidade Baixa se reuniu na semana passada com representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Ministério Público e das Polícias Civil e Militar. Na pauta do encontro, os principais problemas encontrados pelos cidadãos que vivem na região, principalmente no quesito da segurança. O repórter Clayton Fortunato foi até o bairro e vai nos contar os detalhes dessa história. Acompanhe. Já virou rotina. Uma das primeiras tarefas do dia é lavar a calçada para limpar o que ficou da noite anterior. E depois de um final de semana, a situação é ainda pior. Tudo que é tipo de sujeira, comida, roupa suja deles, tudo jogado aqui. E não é só a sujeira que tem tirado o sossego dos moradores do bairro Cidade Baixa, tradicional reduto boêmio de Porto Alegre. A insegurança também assusta. O pessoal hoje não tem respeito com a gente. Eles fumam, cheiram nas calçadas e fazem as suas necessidades. Pode ver que hoje de manhã está toda ela lavada. Deveria ter mais segurança aqui, que é uma coisa que não tem. O brigadiano vem só a hora que depois que eles quase se matam, aí o que acontece um assalto. Esta moradora considera normal a grande circulação de pessoas devido ao elevado número de bares e casas noturnas na região. Para ela, porém, as festas deveriam ter um horário limite. Faz parte do bairro, eu acho que isso aí não, eles querem tirar, né? Eu sou contra. Eu acho que deve continuar. Só um pouco menos, né? Fechasse um pouquinho mais cedo, de repente, né? Como os bares, que são até as 2 da manhã, né? 1h. Mas aqui as boates vão até as 5, 6. Imagens gravadas pelos próprios moradores mostram o intenso movimento durante a noite e madrugada nas ruas do bairro. Nos vídeos, flagrantes de brigas, vandalismo, consumo de bebidas alcoólicas, a ação da Brigada Militar e muito lixo que fica espalhado pelo chão. A Prefeitura informou que não tem condições de manter agentes de fiscalização em cada esquina do bairro. Quanto à circulação de pessoas por aqui durante a noite, a administração municipal alegou que essa é uma questão comportamental e que pouco pode fazer sobre isso. No entanto, os moradores cobram pelo menos o cumprimento de um decreto de 2012 que estabelece o funcionamento dos bares nos finais de semana até as 2 da madrugada com tolerância de meia hora. E neste caso, a Prefeitura garantiu que vai agir com mais rigor. Em relação a alguns bares que estão descumprindo a lei dos horários estabelecidos, que a Brigada nos apontar, a SMIC vai agir firmemente, aliás, como tem agido em outros momentos. Segundo, moradores em situação de rua. Tem pessoas que entendem, não é, que você tem que tirar as pessoas da marra. O governo não fará isso é uma questão humanitária. Você tem que convencer as pessoas de irem para um albergue, para um abrigo, para uma clínica. Terceiro, a questão dos vandalismos, pichações, enfim, que acontece na Cidade Baixa, quebra de sinaleira. Nós temos que atuar junto com a população. A situação do bairro Cidade Baixa tem motivado reuniões para tratar do tema. Na semana passada, os vereadores Séfora Gomes Mota, do PRB, e Dr. Tiago Duarte, do PDT, participaram dos debates juntamente com representantes da Prefeitura, Ministério Público e Polícias Civil e Militar. Bom, o Jornal da Câmara de hoje segue tratando sobre a situação do bairro Cidade Baixa. Para isso a gente recebe aqui no estúdio a Roberta Rosito Correia, presidente da Associação dos Amigos do Cidade Baixa. Obrigado pela tua presença, Roberta, aqui no Jornal da Câmara. Bom, eu queria começar a nossa conversa lhe perguntando quais que foram os principais problemas que os moradores do bairro Cidade Baixa apontaram nessa reunião que contou com as autoridades aqui de Porto Alegre. Nossos problemas na Cidade Baixa são um grande número de pessoas que se reúnem nos finais de semana nas ruas do bairro. Essas pessoas nos geram um grande número de barulho, impossibilitando os moradores dormirem, né, terem o seu sossego noturno. Tem um vandalismo muito grande, as nossas casas todas e os prédios são pichados. A gente não tem mais a liberdade de andar nas ruas por causa da violência, furtos, assaltos. Os carros são depedrados, né? A gente encontra muito deles arrombados no seu retorno. Existe um número grande de consumo de drogas e é um absurdo, a gente está realmente sitiado dentro das nossas próprias casas no bairro. Certo. Quantos participantes tiveram nessa reunião? Quanto a comunidade conseguiu se organizar para participar dessa reunião? Nós tivemos aproximadamente 300 pessoas reunidas no salão paroquial da Igreja Sagrada Família na quinta-feira à noite. Uhum.
E como é que vocês avaliam esse retorno que vocês receberam? Participaram do encontro da Prefeitura, Câmara de Vereadores, polícias, militares, civil, né, Ministério Público. Como que vocês avaliam o retorno desses entes públicos às reivindicações de vocês? Há muito tempo que a gente estava tentando trazer essas autoridades ao bairro, né? Foi muito bom, a gente acredita assim, que essa resposta foi muito boa, né? Uma vez que assim, a gente está buscando juntar todas essas autoridades num evento há muito tempo. Desde a discussão dos horários dos bares, dos funcionamentos, que foi uma discussão que começou em 2011, a gente não conseguia reunir tantas pessoas para uma discussão dessas. Em virtude do caos que chegou o bairro, assim, foi muito bom a gente conseguir, e com a autorização e com a grande ideia, né, que o vice-prefeito nos deu nessa reunião, agora nós vamos fazer a partir de agora nós vamos fazer micro reuniões com cada departamento para tratar dos assuntos específicos, e a cada 45 uma nova grande assembleia, o que vai possibilitar que o bairro comece a tratar dos assuntos específicos em grupos menores, com cada secretário ou com cada promotor, né, para que a gente busque soluções pontuais para cada problema. Isso vai ser muito bom. Certo, vocês chegaram a produzir um vídeo, né, que foi apresentado nessa reunião para conscientizar, para informar esses participantes do que está acontecendo no bairro. Na verdade, assim, a gente acha que só falar, às vezes se perde muito, porque fica o dito pelo não dito. Às vezes as autoridades dizem assim, nós estamos levando o melhor serviço ao bairro, né? Muitos secretários nos dizem, sim, nós estamos no bairro, nossa fiscalização está no bairro, mas como eles não acompanham o trabalho diário, que é lá na ponta, às vezes é um serviço terceirizado, ou às vezes assim, é um serviço de um fiscal que não está exercendo muito bem o seu papel, fica muito difícil. Então, durante 5 meses, a comunidade se uniu, e aqui vale um agradecimento muito especial, né, aos moradores. Nós temos 2 grupos que trabalham muito forte com a Associação dos Amigos, que é o SOS Cidade Baixa, o Vizinhança na Calçada. Foi feito um trabalho maravilhoso de uma coleta de vídeos e fotografias. No longo de 5 meses, nós montamos 2 vídeos e abrimos a reunião com esses 2 vídeos, onde se mostrou imagens reais do bairro. Contra imagens e fotos, não tem como se negar os acontecimentos, né? E em cima disso se comprovou aquilo que a comunidade vem dizendo diariamente, vem comprovando os acontecimentos. No momento, dentro do bairro, só a Brigada Militar age. A Brigada Militar tem feito o serviço de SMIC, SMAN, abordagem, e ela é limitada porque a lei limita. A lei limita em relação ao morador de rua, a lei limita em relação à abordagem de menores, a lei limita em relação, inclusive, à abordagem das drogas. Esse final de semana, por exemplo, a gente teve um carro abordado onde só tinham menores dentro. Então, a própria revista desse carro só pode ser feita no momento em que o maior responsável pelo carro se apresenta, né? Então, assim, é uma coisa muito limitante o serviço da Brigada Militar. Por mais que eles se esforcem, apesar de terem tido cortado as horas extras, não ter uma maquinazinha de xerox, como o próprio coronel nos diz, para botar um número maior de efetivos, ter que se dividir com todos os eventos que existem dentro da cidade, né? Não é só eles os responsáveis. A gente precisa sim do DENARC dentro do bairro, a gente precisa sim do DECA dentro do bairro, a gente precisa sim do Ministério Público, da Polícia Civil. Nós acompanhamos cada flagrante que a Brigada Militar dá, e cada acompanhamento que o brigadiano que sai do bairro e leva até a Polícia Civil para fazer esse BO, eles ficam 5 horas presos dentro da delegacia acompanhando essa pessoa presa. E o que acontece? No final do dia já está com o guia de soltura, porque o crime que ele fez é um crime de pequeno porte, que não sustenta a prisão dele dentro do presídio. E ele retorna à rua. Ou seja, no outro dia a gente está cruzando com esse mesmo indivíduo que nos assaltou, que nos apontou uma faca, que nos roubou o celular na mesma esquina. E ainda diz pra gente, tia, tu pode sair que hoje eu não vou te assaltar. E isso que eu estou te contando são fatos reais. Então esse vídeo mostrou essas pessoas, essas abordagens, e foi em cima disso que a gente discutiu durante toda a noite.
Certo, e a questão dos bares, que existe aquele decreto que no máximo às 2 horas da manhã deve fechar nos dias de final de sexta-feira, sábado, aqueles dias que tem mais festa ali. Tem acontecido isso? Eles estão cumprindo essa norma ou não? Está perdido, isso não está sendo fiscalizado e os bares não estão cumprindo essa norma? Esse decreto foi um decreto assim, ó, que funcionou, né, enquanto nós tivemos frente à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio um secretário que agia, né, um secretário que colocou a fiscalização na rua e que nos provou que o decreto tinha como funcionar. O que aconteceu de lá para cá? Os bares comprometidos com a lei cumprem a lei. Os bares que querem descumprir a lei continuam descumprindo a lei. O que precisa? Fiscalização. E é o que não existe. Foi montado um dossiê com todos os alvarás das casas que não cumprem e que não existem. Nós temos em torno de 40% das casas e bares e restaurantes na Cidade Baixa que não têm alvarás e que não estão de acordo com os alvarás que foram tirados. Né? Eu posso te garantir que esta noite, tem os registros no WhatsApp que podem te comprovar isso, nós temos uma casa que está funcionando na Joaquim Nabuco, que ela não existe perante a SMIC, o alvará dela não existe, ela não tem o registro, e essa noite nós tivemos que chamar a Brigada Militar, porque todos os domingos de noite, a festa que eles promovem, eles já foram expulsos do centro, esse estabelecimento já foi expulso do centro, esse estabelecimento foi fechado, ele abriu na Joaquim Nabuco sem alvará, sem PPCI, faz festas, e toda a saída da briga, da tiroteio, tem alguém ferido, e aí já foi denunciado, já temos os protocolos da SMIC e ninguém faz nada. Então, assim, ó, o problema não é o decreto, o problema é a falta de fiscalização, o problema são as casas que abrem sem registros, são aquelas pessoas que abrem sem ter condições e que não tem fiscalização para ir lá e fechar. Se é falta de funcionário, se é falta de rigidez, a gente não sabe. Mas assim, não tem condições de um único órgão ser responsável por tudo. Sim. A senhora comentou da questão da segurança, assaltos, também os bares. Tem algum dia principal ou dias principais em que acontecem problemas no bairro ou não? Todo dia tem todo dia problema? Não, quinta, sexta e sábado são as cerejas da nossa semana. Né, assim, ó, sexta e sábado tem dias em que os transportes, inclusive o transporte público, não consegue atravessar as avenidas. Nós temos 3 pontos no bairro que são assim, ó, visíveis e que eu convido qualquer cidadão de Porto Alegre a passar pelo bairro e tentar cruzar essas ruas depois da 1h30 da noite sem que tenha problema de trânsito, que são Leme Silva com República, República com João Alfredo e na José do Patrocínio, no trecho entre Lopo Gonçalves e Joaquim Nabuco. É intransitável. E se a Brigada Militar não estiver presente, vocês correm o risco de ficar parado no trânsito para não conseguirem atravessar esses trechos. Certo, Roberta. Existe um projeto de lei agora que está tramitando aqui na Câmara, que é do Dr. Tiago Duarte, que trata a respeito da venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, no meio da rua, por exemplo. Vocês acham que restringindo esse tipo de prática, esse tipo de ato, pode resolver algum dos problemas que são apontados lá no bairro Cidade Baixa? Esse projeto de lei é baseado num pedido público, né? O Dr. Tiago abriu as portas, não só aos moradores da Cidade Baixa, como ele mesmo diz que recebeu vários pedidos, ele cansou de receber os moradores, inclusive a Associação dos Amigos, né? Porque isso já se tornou uma doença. Mas também há um pedido da própria segurança pública. Na reunião, o Coronel Francisco Vieira deixou bem claro que isso é uma das partes da solução do problema, né? O consumo de bebida alcoólica incentiva não só o consumo de drogas, mas como essa permanência na rua. Os problemas desse inferno que está se tornando as noites na Cidade Baixa é o consumo de bebida alcoólica na rua. As drogas também,
né? Mas assim, ó, os bares e restaurantes, eles têm que manter os seus consumidores dentro dos seus estabelecimentos. E alguns fazem isso. Mas as pessoas estão trazendo a bebida das suas casas, dos supermercados, que não fiscalizam se estão vendendo para menores ou não. E eles se estabelecem nos cordões, sentados na rua, e ali eles ficam. Eles fazem combos, que é uns absurdos de energéticos, com vodka, refrigerante, e ficam a noite toda bebendo na calçada, no passeio público, né? E isso incentiva realmente esse caos noturno que está acontecendo. Certo, a senhora não acredita que, de repente, se tiver um efetivo ali da Brigada Militar, da polícia, acompanhando a noite inteira esses eventos, não ajudaria a resolver esses problemas, ao invés de restringir a bebida? No momento que restringe a bebida, restringe a qualquer tipo de momento em que a pessoa for consumir uma bebida alcoólica na rua, não só no momento dessas festas na Cidade Baixa. Aí eu pergunto, de repente, é um momento que tem um evento, muitas pessoas estão ali, será que tendo o efetivo da polícia permanente ali durante o período do evento não resolveria esse problema, não coibiria as pessoas de má índole a fazer o que vai ser o problema para vocês depois? Essa semana eu vi uma frase muito impactante, né, que foi dita pelo vice-prefeito Sebastião Melo, que não há lei para o caráter, né, e que por isso a gente precisa que isso vem da índole da pessoa, né? Isso realmente vem me fazendo questionar muitas coisas. E ele disse que a prefeitura está apresentando um novo código de convivência e que tem vários pontos onde se trataria disso, da inibição e da maior fiscalização. Ele acredita que com a fiscalização não precisaria de uma nova lei, que a lei vai fazer vai trazer mais dificuldade e não vai fazer com que se impeça que isso aconteça, né? Vai ser mais um ato de transgressão, que a gente vai aumentar as transgressões. Eu vou te dizer que eu acho que alguma coisa tem que ser feita, seja através da lei, da fiscalização, mas as pessoas têm que parar de se unir para beber e se drogar na rua, porque elas estão tirando a paz e o sossego de quem não quer isso na porta da sua casa, né? As pessoas estão sendo agredidas, as pessoas que não querem conviver com isso estão sendo agredidas. Eu não quero abrir a minha janela e sentir o cheiro da droga entrando na minha casa. Eu não quero abrir a porta da minha casa todos os dias e ter que abrir a minha calçada porque um monte de gente sem respeito e sem caráter resolveu sentar ali, consumir bebida e drogas durante a noite inteira e usar a minha porta como banheiro, porque eles não se dão o trabalho de levantar dali e porque eles estão bebendo, não tem um banheiro, não tem aonde fazer xixi, vomitar ou fazer qualquer coisa pelo excesso de bebida que eles consumiram a noite toda. Eu pago os meus impostos e quero a minha calçada limpa e quero o direito de ir e vir. Eu escolhi morar na Cidade Baixa porque é um bairro onde eu não preciso de carro para fazer compras, para sair à noite, para passear e usar os parques. Sem carro, eu quero fazer isso. É um bairro misto que me permite usufruir do dia e da noite, sem precisar tropeçar nas pessoas e sem me sentir obrigada a ficar em casa para não ser assaltada. Certo. E sobre a questão do carnaval de rua, os moradores têm alguma queixa, alguma reivindicação para que não ocorra problemas no ano que vem? Tem. O carnaval de rua foi um excesso, né? Nós somos brindados com 23 blocos. Nós conseguimos superar a Bahia. Nós tivemos 3 meses de carnaval no bairro. Isso é um absurdo. Não existe no mundo uma cidade onde foi feito um carnaval de 3 meses. Né? É um bairro tradicional, é uma cultura tradicional, é um bairro boêmio. Sim, é um bairro boêmio onde moram pessoas que trabalham de segunda a sexta e precisam descansar. É um bairro que as pessoas têm o direito de guardar seus carros nas garagens. Carnaval é muito bom, a maioria das pessoas gostam, não são todos. E no bairro existem pessoas que gostam e que não gostam do carnaval. E que não precisam de música tocando dentro da sua casa sem que sejam convidadas para isso. Sim, nós levamos ao Ministério Público, nós tivemos uma grande experiência, a orla foi totalmente aprovada, tanto pelo Ministério Público como pela Segurança.
e pelos organizadores. Inclusive os patrocinadores acharam a orla maravilhosa, segundo a própria promotora do meio ambiente, a doutora Annelise Steigleder, disse na reunião de quinta-feira. Tem um estudo, né, e que, se Deus quiser, vai ser aprovado. Para mudar da Cidade Baixa para a orla. Se vão ser todos, se vai ficar alguma coisa no bairro, eu acredito que sim. Mas isso vai ser discutido junto com a comunidade. O carnaval do ano que vem já está começando a ser trabalhado este ano. Nós já tivemos a primeira reunião, vamos ter uma segunda reunião no dia 12, que vai ser uma reunião de encerramento e prestação de contas transparente desse último carnaval que aconteceu, e a partir daí sim se vai fazer a construção do carnaval do ano que vem, com o número certo de blocos e o que vai ficar ou não na Cidade Baixa, mas com certeza não vai ser o exagero que foi esse ano. Certo, Roberta, obrigado pela tua participação no Jornal da Câmara de hoje. Bom, a nossa equipe também conversou com os vereadores da capital para saber a opinião deles sobre a questão do bairro Cidade Baixa. Acompanhe. A Cidade Baixa hoje é o maior lazer noturno da cidade de Porto Alegre. Obviamente vão ter reclamações, queixa, mas a prefeitura tem feito a sua parte. Hoje a SMIC tem uma defasagem de fiscais, mas a SMIC, eu estive lá meio ano que eu fiquei de secretário adjunto, a SMIC tem cumprido a sua parte. Nós temos que unir o útil ao agradável, então nós temos que ver as questões que apontam a questão de modificar as paradas de ônibus, modificar os pontos de táxis, a questão da coleta de lixo, tem um projeto meu que já trata disso, né? Horários de coleta de lixo nos bairros, que é inadmissível, né? Então essas questões nós temos que ver, a Câmara está disposta a ajudar isso, a contribuir com isso, e a Prefeitura, acredito, também esteja disposta. A Cidade Baixa sempre foi um local de cultura popular, e hoje a Cidade Baixa, eu gostaria de colocar uma questão que é fundamental para uma cidade, que todos devem compreender. É um espaço de geração de emprego e de renda, e um espaço de cultura, e inclusive de cultura para os nossos músicos, para os nossos cantores, que é um espaço de geração de emprego e de valorização cultural. Então eu acho que tem que harmonizar no sentido de que a limpeza pública seja feita. Os comerciantes da Cidade Baixa, a grande maioria, tem responsabilidades, cumprem com o horário, cumprem com a limpeza, inclusive, na frente dos seus estabelecimentos. E eu sou a favor dos moradores que reclamam daqueles maus comerciantes, daqueles usuários que fazem sujeira, que fazem xixi nas calçadas alheias. Temos que fazer alguns consertos. Os bons comerciantes ajudar a cidade a cuidar dos maus comerciantes. A população ajudar a cuidar dos mijões, esses que não têm respeito pelos vizinhos. Eu acho que é uma tarefa para todos nós. É muito rica essa convivência e é necessária, porque um bairro que não tem moradia, ele se torna um bairro morto na noite. E um bairro que não tem cultura, da mesma maneira. Então, o ideal dos mundos é combinar essa convivência. Agora, nesse sentido, a Prefeitura tem que ter muito mais presença. Acho que o papel da Prefeitura não é estabelecer uma regra esdrúxula, draconiana, porque aí vem contra todo o nosso esforço de uma vida noturna e do espaço para a cultura, né? Então a Prefeitura tem outro papel de estabelecida regra, fazê-la cumprir. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!